Só um pouquinho, tá? Walt Disney was an American motion picture and television producer and showman. Walt Disney foi um desenhista, ele fez desenhos que tinham movimento, a gente vai ver depois um pouco sobre isso. Ele era americano, foi um produtor de televisão. Ele foi famoso pelos primeiros filmes em desenho, ele foi pioneiro nos filmes de desenho, né, que a gente chama de animações, e por ser o criador da Disneylândia. Os primeiros desenhos foram, por exemplo, do Mickey Mouse. Essa imagem que ele está desenhando aqui é um trecho muito famoso, um dos primeiros do Mickey, que ele está velejando, ele está num barquinho, girando o leme e assobiando. É uma parte muito famosa, um trecho muito famoso dos desenhos do Mickey. E aí, Walter Elias Walt Disney was born on December 5th, 1901 in Hermosa, Illinois. Walter Elias, ou Walt Disney, nasceu em 5 de dezembro de 1901 e se ele estivesse vivo, ele estaria fazendo 119 anos. Só isso. Ele nasceu em Hermosa, Illinois. He and his brother, Roy, were the founders of Walt Disney Productions. Ele e o irmão dele, Roy, foram os fundadores das produções Walt Disney, which became one of the most motion picture production companies in the world, que se tornou uma das maiores companhias de produção de desenhos que se mexem no mundo, né? Motion picture, de imagens que se mexem, que depois virou a nossa chamada animação. Disney was an innovative animator and created the cartoon character Mickey Mouse in 1928. Disney foi um animador inovador. Criou o personagem de desenho Mickey Mouse em 1928. Olha aí o Mickey. Mickey foi criado em 1928. Tem aí então 72 mais 20, 92 anos. Só isso. Ele venceu 22 prêmios da academia durante seu tempo de vida. Ele foi o fundador dos parques da Disneylândia e do Walt Disney World. Olha, bastante coisa, né? Um dos caras mais famosos aí da história do cinema. O Walt Disney foi muito importante. Ele é o pai da animação. Os desenhos de animação foram feitos por esse camarada aí. Bom, esse texto que nós lemos tem algumas características muito importantes, mas principalmente a presença de dois verbos, o verbo was e o verbo were. In English, the past of the verb be is used to describe the subject and or talk about the state in a time before the present. Em inglês, o passado verbo be é usado para descrever o sujeito e ou falar sobre o estado em um tempo antes do presente. Disney was an innovative animator. Disney era um animador que trazia inovações, né? Ele era inovador. He and his brother Roy were the founders of Walt Disney Productions. Ele e o irmão dele, Roy, foram os fundadores da Walt Disney Productions. Professor, qual é o significado de was? Qual é o significado de were? Vamos colocar aqui. Pegue aí seu lápis, sua lapiseira. O que significa was? Was significa era ou estava. Coloque aqui, ó. Era ou estava. Disney era um animador. Por exemplo, era e estava. Coloquem aí. Was, era ou
estava. E o que significa were? Were significa eram e estavam. É o plural. Were é o plural de was. Significa eram ou estavam. Bom, para quem eu vou usar was? Era ou estava? Para as pessoas do singular, né, gente? Então, I, he, she, it. Eu era, eu estava. Ele era, ele estava. Ela era, ela estava. Ele era ou ela era para objetos e animais. Ou ele era, ela era para substantivos gerais, né? Agora, o plural, as pessoas do plural. Nós, vocês e eles. Aqui, plural. Eram, estavam. Todo mundo conseguiu escrever aí? Sim. Dá um ok aí no chat aí, pessoal. Todo mundo conseguiu pegar a ideia aqui? Senão a gente não consegue fazer o próximo exercício, que é a prática disso. Então, esses dois verbos são muito importantes, porque se eu pergunto assim, ó, Miguel, por que você saiu da aula? Aí o Miguel vai falar, professor, eu estava reiniciando meu celular, por exemplo. Ele acabou de usar o verbo estava nessa frase. Estou dando um exemplo. Duda, por que você fechou a sua câmera? Ah, porque eu estava pegando o meu livro. Qual era a sua pergunta? Não, eu estava pensando se a gente pode fazer mais alguns exercícios. Vocês perceberam? Era ou estava. Como você estava ontem? Ah, eu estava muito bem, estava feliz, estava ocupado. Percebem, pessoal? E o were é o plural. Essa é a grande questão. Were é o plural. Nós vamos ver dezenas de exemplos em inglês agora nos próximos exercícios. Só estava querendo fazer um link com vocês em exemplos em português para que vocês tivessem realmente um link, pudessem relacionar com mais facilidade. Mas acredito que com a tradução aqui também vai simplificar bastante. Na página 24, nós temos esse exercício aqui com várias frases. E nós vamos escolher was ou were. Eu quero muita atenção de vocês agora. Number 1. Choose the correct form for what happened last Friday. Escolha a forma correta para dizer o que aconteceu na sexta-feira passada. Tá? Nós temos aqui o relato de várias pessoas. É como se nós estivéssemos perguntando para elas o que aconteceu na sexta-feira passada. O que elas fizeram na sexta-feira passada. Vamos ver, letrinha A. I, espaço, bored. A gente já está vendo aqui que está marcado was, né? Então coloque aqui dentro, ó. I was bored. Eu estava entediado. Eu estava entediado. Se eu colocasse were, ficaria muito errado, porque o were é plural. Ficaria assim: eu estavam entediado. Tá certo? Claro que não. Eu estavam. Eu estava entediado. Singular. Então é was. Na letra B, you happy. Lembra que you, pessoal, pode ser você ou vocês. Pode ser tanto singular quanto plural. Tanto segunda pessoa do singular quanto segunda pessoa do plural. E como you é tanto singular quanto plural, a gente tem que escolher um dos dois. Olha, eu vou falar de novo, só que agora presta bem atenção no que eu falei. Eu vou repetir. You é você, significa você ou vocês. As duas coisas. You é singular e também é plural.
Vai depender muito da situação. Então, se you é singular e plural, eu tenho que escolher um dos dois. Não posso usar os dois à vontade, quando eu quiser. Eu tenho que escolher ou um ou outro. E aí, em inglês, a gramática escolheu o were. Então, mesmo se eu estiver falando você ou vocês, eu vou usar o were. Deu para entender? Todo mundo ligado aí? Ó, tem 13 pessoas na chamada, só o Juan tá Sim. ali. Miguel, beleza. Então vamos lá, letra B. You were happy. Você estava feliz. Ou vocês estavam felizes. Ok? Na letra C, Paul was on holiday. Lembra que o nosso livro usa grafia britânica, tá? E holiday, para os britânicos, lá na Inglaterra, significa férias. O Mr. Bean, inclusive, acredito aí que você já deve ter assistido o Mr. Bean. O Mr. Bean é da Inglaterra. E aí tem um filme dele, The Holidays of Mr. Bean. As férias de Mr. Bean. Ah, eu Muito assisti, é bom. muito legal. Né? Então, e nos Estados Unidos, férias são chamadas de vacations. Vacations. Né? Agora, lá na Inglaterra é holidays. Então, olha só. Paul was on holiday. Paul estava de férias. Entendeu? Paul estava de férias. Paul was on holiday. Eu não posso falar Paul were on holiday. Porque senão Paul estavam de férias. Percebem? Não tem nada a ver. Não é verdade? Paul estavam de férias. Não, é singular. Então, Paul was on holiday. Na letra D, Sarah was at a disco. Eu posso usar tanto a expressão disco quanto club para dizer uma balada, um lugar onde ocorrem festas. É que antigamente você tinha locais que colocavam música para as pessoas dançarem, né, até a década de 90 ali, eu acredito, e eram chamados de disco. I'm going to the disco. É como se você estivesse dizendo que ia para balada, para festa, né? Sarah was at a disco. Sarah estava na balada, vamos traduzir assim. Hoje tem outra palavra para isso, club. Na letra E, we were at home. Nós estávamos em casa. Eu não posso colocar was, porque senão fica nós estava em casa. Olha como que é feio a pessoa que fala nós estava em casa. Não fica feio? Em inglês também fica feio. Se você fala we was at home, fica nós estava em casa também em inglês. Não fica legal. We were at home. Né? Letra F, ó. I was happy. I was happy. Vai marcando o X e vai escrevendo aqui dentro. I was happy. Eu estava feliz. Ou eu era feliz. Né? Was tem dois significados. Eu estava feliz ou eu era feliz. Eu não posso dizer eu estavam feliz. Né? Fica muito estranho. Então é I was. Letra G. You were angry. You were angry. Então, nessa frase, você estava nervoso ou nervosa. You were angry. Julia was in London. Julia estava em Londres. Eu não posso dizer que Julia estavam em Londres. Né? Na letra I, it was cold. It was cold. Letra I, estava frio.
Estava frio. Letra J. We were at school. We were at school. Então, we were at school significa nós estávamos na escola. Nós estávamos na escola com were, é plural. Não posso dizer we was at school. Nós estava na escola. Não posso. Tem que ser plural. Fica errado e feio em português, em inglês também. You were at the cinema. Você estava no cinema. Letra L. The cat was on the roof. O gato estava no telhado. O gato estava no telhado. Letra M. The children were in the garden. The children were in the garden. Perceberam aí, pessoal? Tá fácil, não é? A gente já conseguiu entender mais ou menos. Was significa era ou estava. E were eram e estavam. Mole, mole. Tranquilo. Então, exercise number 2. Complete the comic strips with the right form of the verb be in the simple past. Vejam bem, nós vamos completar com a forma desses dois verbos, was ou were, completando aqui as tirinhas, tá? Então, por exemplo, ó, Belly, I didn't know you were, né? Então, coloca aqui, ó, you were. Coloca aí. In the Red Cross, when did you get to France? How is everything back home? Did you know I was a flying ace? Are mom and dad proud of me? Então aí, pessoal, were e was. I didn't know you were. Did you know I was? Então a gente vai colocar aqui essa ordem. Were, vírgula, was. Letra B. Letter B. Thank you. The dentist said I was a good patient and gave me a free toothbrush. I was hoping for a dog or a bicycle. Obrigado. Diz o menino segurando a caixinha, né? Ele chega na sala de recepção. O dentista disse que eu fui um bom paciente e me deu uma escova de dentes de graça. Eu estava esperando um cachorro ou uma bicicleta. Mas aqui então, ó, I was. O dentista disse que eu fui. Também é uma conjugação, né, para eu. Eu fui um bom paciente. Letra C. Ó. Some people think that animals were put here on earth to serve humans. Olha só. Algumas pessoas acham que os animais foram colocados aqui na Terra para servir os humanos. Foram colocados aqui na Terra para servir os humanos. É uma das conjugações aí de were. Né? Foram, eram, estavam. São sinônimos, né? Foram, eram. One wonders what sort of response we might get if we were to ask the animals. Professor, você pode voltar para B, por favor? Deixa eu colocar aqui. Letra B é was. Obrigada. E na letra C é were. Porque apesar de que nós estamos falando sobre animais, né? Alguns vão falar, professor, mas animal não é
Terceira pessoa do singular? Sim, quando está no singular, mas os animais é plural. Os animais. Plural. Então, ó, os animais were the animals that animals were put here on earth to serve humans. Na letra D, a guy on TV said the world will never be the same. Life was much simpler when we were young. A vida era mais simples quando nós éramos jovens. Life was much simpler when we were young. A vida era mais simples quando nós éramos jovens. Legal, né, pessoal? Professor, libera a gente mais cedo.